sejam todos bem-vindos no meu canal. Espero que gostem do que eu vou contar aqui. Então, hoje é mais uma historinha da Bíblia. Que eu, pesquisando a Bíblia, encontrei uma história muito interessante na Bíblia do Jonas, no capítulo Jonas. Então, eu estava lendo a Bíblia e vi que eu precisava vir aqui contar uma historinha da Bíblia para vocês. Embora tem muita gente que às vezes nem tenha muito crédito na Bíblia, mas fazer o que, né? E se alguém vê alguma coisa derramando aqui, é uma água que está caindo da máquina, porque agora que eu estou gravando esse vídeo, tá a máquina, eu ponho um pouquinho de roupa para lavar, e daí a máquina está soltando água. Então eu peço que não se incomodem com isso. Mas vamos na nossa historinha então. Então, existia numa época um profeta, né, muito fiel a Deus. Então todos os profetas eram muito fiel e sempre estava com Deus, né, sempre seguindo todas as leis, né, de Deus. Não fazia nada de pecado, que nem o povo de agora, né, que hoje em dia tem profeta, mas é muito difícil. A gente conhece aí alguns profetas aí, mas que às vezes até profetizam as verdades e o povo às vezes, né, não leva em conta. Mas antigamente existia os profetas que nem Jonas era um grande profeta. Então ele estava dormindo um dia e Deus conversou com ele, né? Deus, na época, Deus conversava muito com os profetas. Então pediu para ele que fosse para uma cidade com o nome de Nínive, para levar uma mensagem muito importante para a cidade, porque aquela cidade estava mesmo perdida. Estavam tudo guerreando, adorando deuses ídolos, né? Então Deus queria que Jonas levasse a mensagem que a cidade ia ser destruída. Assim era a mensagem. Espero que gostem da historinha de Jonas, que é muito bonita. Quando a gente lê partes de Bíblia assim, a gente sabe que é muita coisa interessante, as histórias dos profetas antigos, de Moisés, de Jonas, de Jó. Então sempre que eu puder, eu vou vir aqui contar as historinhas da Bíblia. Porque a gente, sendo terraplanista, a gente acredita demais na Bíblia. A gente sempre está pesquisando a Bíblia. A gente é cristão, né? A gente é cristão. A gente não é uma pessoa assim, digo, ateu, que não acredita em nada. A gente segue a religião da gente. Todo mundo tem a religião. A gente não tem preconceito de nenhuma. Então, gente, deixa eu continuar com a historinha, que sempre estou saindo fora. Aí aconteceu que Jonas, ele sabia que aquela cidade era muito perigosa, que o povo podia que não quisesse escutar ele e de repente se revoltasse, né? Era tudo guerreiro, tudo gente forte, que só adoravam mesmo deuses da guerra, né? Então eles guerreavam muito. Então aí o Jonas acabou ficando muito com medo, até que ele achou por bem de fugir, né, da face de Deus. Mas mesmo, né, Deus, ele fugiu da face de Deus porque ele pensava que ele se escondendo, Deus não ia saber onde ele estava. Mesmo ele sendo um profeta, né, ele meio que perdeu um pouco a fé. Então daí ele ficou apavorado, a fé dele enfraqueceu, né, do pavor, dele precisar ir naquela cidade de guerra. Então ele pegou e fugiu, né, para dentro do navio e se escondeu. Mas só que os marinheiros começaram a perceber que ia vir um temporal muito grande, enquanto Jonas estava dormindo, e o temporal chegou e estava quase destruindo o navio. Então eles ficaram todos apavorados, todos. E todos com medo de morrer, né, e de se afundar com o navio. Então daí começaram a sortear quem era o culpado daquela tempestade. Porque ele sabia que se estava acontecendo alguma, né, alguma tempestade, alguma revolta de Deus, porque alguém, né, que um profeta, qualquer servo de Deus estava no navio. Então daí que eles fizeram o sorteio e descobriram que era Jonas. E Jonas muito apavorado, então, né, também com dó daquele povo que estava tudo apavorado perto dele, ele disse, se jogasse ele no mar,
né? Que de repente a tempestade passava, acalmava a ira de Deus. Então daí que o povo, os marinheiros pegaram e jogaram Jonas no mar. E aí a tempestade acalmou e Jonas caiu no mar profundo, bem nas profundezas da água. E Deus enviou uma baleia para que engolisse Jonas. E nesse aí, né, nessa parte aí, Jonas ficou dentro da baleia por 3 dias e 3 noites. Então dentro da baleia mesmo ele começou a orar, né, pedir perdão e conversar com Deus de dentro da baleia, de dentro do estômago da baleia. Daí Deus ouviu, né, que Jonas estava arrependido e de repente ele ia mesmo seguir o que Deus tinha enviado para ele, tinha pedido, né, a mensagem que ele tinha que levar para Nínive. E aí foi que Deus pegou, pelo milagre de Deus, a baleia foi e vomitou numa praia, né? Jonas acabou sendo vomitado na praia pela baleia. E aí Jonas viu que tudo aquilo era para ele fazer mesmo, ele não ia conseguir escapar, né? Ter que levar a mensagem para Nínive mesmo com medo. Mas daí ele seguiu a vontade de Deus. Ele voltou para casa dos pais, se arrumou de novo e daí ele seguiu o destino dele, seguiu o caminho, que ele era um profeta, ele tinha que levar a mensagem na cidade muito perigosa. De repente, quando ele chega na cidade, ele vê mesmo que tudo estava revoltado, né? Tudo estava afastado de Deus, todo mundo, tudo seguindo os deuses de guerra, todos infiéis, né? Adorando os ídolos. Então ele subiu num lugar muito alto dentro da cidade, né? Aí ele começou a anunciar a mensagem e contando para todo mundo que a cidade ia ser destruída, né? Se eles não se arrependessem. E aí chegou no ouvido do rei, todo mundo apavorado escutava as mensagens de Jonas. E chegou no ouvido do rei, e o rei exigiu que o povo todo jejuasse e vestisse tecidos ásperos, né, desconfortável, e orasse e jejuasse muito para que Deus tivesse misericórdia. E ali Jonas foi bastante dia, mais de mês, né, mês, 2 meses, anunciando para até que todo o povo se arrependesse. E assim todo o povo jejuou e chegou o dia que Deus tinha contado para ele que ia destruir a cidade. E aconteceu que não destruiu, né? Que Deus não destruiu a cidade. Então Jonas, como ele não entendeu direito a mensagem de Deus, ele achou que mesmo que a profecia que ele tinha que fazer na cidade, a mensagem era para anunciar que a cidade ia ser destruída e de verdade mesmo ia ser destruída, né? De verdade mesmo, mesmo que o povo se arrependesse. Então Jonas ficou também meio revoltado, ele achou que o que ele profetizou ali não adiantou nada. Então ele sumiu num lugar deserto, nos pedregulhos, e se acomodou ali também jejuando, e meio revoltado porque não aconteceu o que ele imaginava que ia acontecer, do anúncio dele. E ele ficou com medo também da turma desacreditar, né? Por ele ser um profeta e dizer que ele estava, em vez de contar a verdade para o povo, estava mentindo. Só que ele não percebeu que o povo ficou tão agradecido com ele, né? Ficou muito agradecido dele ter salvado a cidade de ser destruída. E ele não entendeu isso. Então Deus, onde ele estava acomodado nos pedregulhos, Deus pegou e fez um milagre de nascer uma planta verde perto dele com fruto. E ele ficou admirado que aquela planta tão rápido, né? Floresceu e saiu o fruto ali perto dele. Ele viu que era um milagre de Deus. Então depois, ele assim mesmo ele continuou revoltado. Ele pegou, quando aquela planta secou e o fruto secou também, ele ficou revoltado e chorando. Então Deus pegou e avisou ele, falou: Jonas, se de repente você ficou com dó dessa planta que era verdinha e secou, será que você também não sente dó do povo, pena, né? Do povo, da cidade, uma cidade inteira de gente, uma cidade inteira que também, né, estavam pecando
e eles se arrependeram e a cidade está salva. Daí Jonas compreendeu tudo e ficou feliz com Deus e voltou para a cidade para receber os agrados do povo e ficou feliz também junto com aquele povo que se arrependeu, pararam de adorar os ídolos e se arrependeram e ficou tudo em paz e maravilhoso com a graça de Deus e a glória. Fica todos com o Criador. Tchau.